Buenas, companheiros da Start, como é que vocês estão? Estão aí acompanhando as aulas, acompanhando os estudos? E aí vai surgindo dúvida, vocês vão colocando nos comentários, eu respondo por lá, indico o vídeo, se já tem um vídeo com aquela matéria. E quando é o caso, como hoje, eu venho aqui gravar, dar um start aí no seu aprendizado. E o comentário foi de uma amiga, em relação ao arcano 13, o arcano da morte. Ela perguntou assim, saindo essa carta, né? Se poderia ser o fim de um ciclo e aparecer um novo relacionamento. No caso, né? Apareceu lá a carta da morte. Será que pode ser o final do ciclo para aparecer outro relacionamento? Bom, então, para a gente poder chegar a uma conclusão, a gente tem que ter alguns filtros, a gente tem que ter alguns parâmetros. Primeiro, o que foi utilizado? Foi os 22 arcanos maiores como um conjunto completo? E a pergunta, ela foi feita no sentido preditivo? Preditivo é o que vai acontecer, o que vai rolar na minha vida afetiva. Uma hipótese, né? É uma pergunta que você quer saber uma previsão. Você quer ali as cenas do próximo capítulo. Você quer como é que chama aquilo, gente? Um trailer. Um spoiler, né? É isso. Então, se você utilizou os 22 arcanos maiores do tarô e você aspectou o preditivo, é uma coisa. Se você fez essa pergunta e tirou uma única carta e saiu a carta da morte, aí a gente tem um segundo filtro. E vamos falar desses dois filtros primeiramente. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com os 22 arcanos maiores e eles funcionam como um conjunto completo, como um conjunto preditivo, e a gente tem firmado que ali na carta que sair vai ser a resposta efetiva da minha pergunta, e sai a carta da morte, então é isso aqui que você tem que considerar. E a carta da morte por si só, só ela, considerando só ela para resposta, você intencionou, você fixou, você combinou ali com o seu baralho que era uma carta. Gente, aqui, amiga, não fala de novo, aqui não tá falando de novo relacionamento. A carta da morte, ela indica o fim do ciclo. O fim do ciclo, com certeza. Indica um corte, ela indica um corte, ela indica um rompimento, ela dá ali a possibilidade de tanto ser você que segura a foice e olha a faca e termina tudo, acaba com tudo, ou você pode sofrer o golpe. Então, a carta da morte por si só, ela tá falando do fim, ponto. Ela tá falando desse processo. Ela sozinha, ela não vai falar de uma nova pessoa. Ela não fala, olha, vai tá cortando e vai aparecer. Ela não tá falando isso. Ela tá falando do rompimento. Aliás, ela tá aqui bastante ocupada. Aqui, né, fazendo o que tem que ser feito. Tem um pouco de dificuldade, com certeza, quando a gente está com uma consulente ou quando estamos com nós mesmos e, né, a autoleitura, pô, você está perguntando do afetivo, sabe a carta da morte? Obviamente, ainda mais na nossa cultura ocidental, que nós não temos uma boa relação. Nós não nos relacionamos com essa figura. Inclusive, eu vou deixar fixado no comentário um vídeo do curso do espiritual, tal, lá das cartas, arcanos maiores, aonde eu falo dessa nossa dificuldade ocidental em encarar
a morte. E aí você vai poder ter alguns outros starts. Então, a tendência aqui, quando sai uma carta como essa, é você querer um alento, é você querer pensar na vida depois da morte. Essa que é a verdade. E aí, tem que tomar cuidado para não misturar Lé com Cré. E começar a entortar as coisas, sabe, miga? Porque, cara, se você tava perguntando no preditivo o que vai acontecer, o que o futuro reserva, cenas do próximo capítulo, sai a morte, é esse aspecto que você tem que considerar. Você não pode fechar os olhos, poder você pode tudo. O que quiseres que é tudo da lei, já diria Raul, mas assim, não é aconselhável, não é efetivo, nem para você nem para sua consulente, você, a partir desse arcano, você ali mudar e falar assim, não, é que você vai transformar, ou que é ele vai transformar, porque aí já leva a morte para transformação, já leva... E ok, mas aí a morte ela é transformação em outro aspecto. Se eu estivesse perguntando como um conselho, qual o conselho para o meu afetivo? Olha, você tem que limpar, você tem que transformar, e etc, blá blá blá. Qual que é o alerta? Se fosse um alerta, eu ter cuidado, né, com esse tipo de situação e por aí afora. Então eu vejo muito na hora de interpretar a pessoa ali diante de uma carta que não é tão legal, a pessoa já esquece, ou já muda, ou já sublima, e aí começa, aí que mora o perigo, aí que mora o perigo, aí que mora o perigo, amiga, de você, por uma boa intenção, você dar uma previsão que não é tão legal, uma previsão que pode parecer bacana na hora, mas depois a vida se mostra. Porque você veja, o tarô, ele já não é uma ciência exata. Por mais que tenha neguinho aí querendo falar sabe, é comprovado, que tarô isso, que a cocriação, né, que o tarô é... Tem gente que fala até que o tarô é ciência agora, né? Que o tarô mas não, é algo ali, é algo do espiritual, é algo a vida ela tá em construção, você não tá dando uma sentença. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode interferir. Nós sendo conscientes ali e fiéis ao que o jogo mostra, já acontece mudança, já as coisas mudam, porque estão em construção. Acontece diferente ou não acontece? A gente obedecendo tudo a cartilha? Imagina se a gente ignorar. Agora, essa situação, ela vem, tá? Desse filtro. Foi uma carta só. Seria diferente se você abrisse uma mandala, se você abrisse uma tiragem. Aí, para eu entender, eu poderia ter ali nas posições das cartas uma indicação realmente que depois daquela morte vem alguma outra coisa, vem um novo amor, ou a pessoa vai ficar solteira, ou então vai terminar e depois vai voltar, vai depender da sequência. Agora, se a morte, você tirou lá 208 cartas, né? 208 cartas mas no resultado final, na tiragem, toda tiragem ela vai ter a historinha, mas vai ter o desfecho, vai ter o resultado final. No resultado final sai a morte, então pode acontecer lá mil e umas coisas, mas aonde que tá encerrando o jogo? Tá falando que é a morte? Então realmente é término, realmente é fim de ciclo e ponto. Não, naquele momento, naquela energia, é essa a história que o tarot tá mostrando, é esse pedaço, é esse trecho
É esse capítulo, é essa jornada. Entendem? Então, muito cuidado, sabe? Quando sai a carta da morte, cuidado com a tentação de, ah, não, mas eu vou tirar mais uma para confirmar. Gente, você quer confirmar o que aqui? Se você perguntou direito, você perguntou direito ali, né? E tal. Já entra a questão meio da negação. Tá, então vai ter um término, beleza, entendi, fim de ciclo. Mas se você quer perguntar, se você quer detalhar, se você quer tirar mais, pergunta uma outra coisa. Pergunta, tá, vai ter um término, mas esse término veio uma outra pessoa depois? Tira uma outra carta, vê o que rola. Ou então você quer confirmar, vai ter um término, beleza, mas esse término é definitivo? Entendem? Eu vou deixar aqui também no link do comentário fixado uma aula de aprenda a conversar com o seu baralho, porque aí vocês vão conseguir praticar melhor isso que eu tô te falando. Bom, agora, se você tirou a carta da morte, você está trabalhando com as 78 lâminas, as 78 cartas do baralho, e a carta da morte estava aqui no meio, você fez uma tiragem com as 78 cartas, e com as 78 cartas, o baralho, ele trouxe a carta da morte. Isso aqui, quando você joga com 78 cartas, o que você está fazendo? 78 cartas, tudo junto e misturado. Você está trabalhando com o método americano. No método americano, tem uma regrinha, que é onde muitas vezes o povo come bola. Quando sai um arcano maior, não necessariamente, não obrigatoriamente ou necessariamente, vai um arcano maior, ele tem uma força concreta, ele tem uma força de fatores. Ele vai falar, o arcano maior dentro do 78, no método americano, ele fala de situações que estão em construção, na energia, na egrégora, né? Ou do interno ali do seu consulente. Beleza? Então, o que a gente pode entender por aí? Da mesma forma tem um peso. Da mesma forma tem um peso. Não é tão concreto, ainda não é um fato. Tarô não está falando, olha, é um fato que vocês vão terminar. Mas está mostrando que tem um processo de finalização aqui muito forte dentro do teu parceiro, ou dentro de você, ou pelo destino, não sei, vai depender. Essa é a coisa mais importante que vocês têm que anotar. Beleza? Já vi situações ali que saía o arcano da morte dentro de uma tiragem, ou mesmo como uma carta avulsa, no método americano. E, cara, é questão de tempo, né? Questão de tempo é um forte indicativo, né? Essa carta ela tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande, mas trabalhando dentro de um jogo com 78, ela é forte, ela tem um peso, porém ela não é tão factual, ela não é tão, sabe, tão concreta quanto tem essa diferença. Tem essa diferença. E também a mesma regra vale. A mesma regra vale. Vamos supor que você fez ali uma tiragem, saiu a carta da morte no meio do jogo e na finalização saiu cartas de ruptura, cartas de perda, cartas de briga, de arcanos menores. Então, provavelmente, o peso fica ainda maior.